Olá amigos, aqui é Alan Frutuoso do canal Vista Pátria. Já fiz duas lives hoje no domingo, uma lá na manifestação do Rio de Janeiro e outra trouxe aqui o correspondente Valdinei Martins do Movimento Conservador para trazer as imagens de Brasília. Enfim, nós fomos às ruas para nos manifestarmos aí contra a tirania do Supremo Tribunal Federal e demonstrar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ok, até aí tudo normal, Porém, hoje é um divisor de águas e a direita precisa entender isso. Eu tô vendo muita gente, o motivo de eu fazer esse vídeo hoje, eu ia fazer na segunda-feira, mas eu tô vendo com urgência, porque eu fiz isso por vocês, tá? Coloquei na CNN, coloquei na Globo News para ver o que eles estavam falando das manifestações, principalmente da de São Paulo, que tomou aí os noticiários por conta dos antifas. Antifas, tá? Antifa. Guardem bem esse nome. Eu vejo muita gente se perguntando, inclusive, o que é antifa. Pessoal, rapidamente, para resumir, antifa, antifascista, na verdade é um grupo criado na década de 20, é um grupo trotskista, tá? Das três linhas ali do comunismo. Trotsky, ele monta o movimento antifascista na Alemanha, e esse grupo se perpetua, inclusive hoje atuando, principalmente ficou muito forte com a eleição do Trump nos Estados Unidos. De antifascista não tem nada, eles agem com as mesmas práticas, bandeiras, símbolos, marchas, organização paramilitar, são a mesma galera ali do neonazismo, só muda a bandeira. Inclusive, Trotsky, quando ele cria os antifas na Alemanha, quando tem a tomada de poder pelos nazistas na Alemanha, muitos dos antifas alemães se tornam nazistas, Coincidência. Então, para resumir é isso. Os antifas existem desde a década de 20, tomaram fôlego agora com Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, estão tocando terror e são financiados pelos globalistas. Eu estou vendo muitos comentários dizendo, um bando de radicais comunistas, não sei o quê, blá. Não. Prestem atenção. Não. Antifa não é um bando de mortadela do MST ou da CUT. Não é. Tá? Então, como direita, como conservadores, que está dentro do espectro da direita, é necessário observar o inimigo e entender o inimigo. Senão o inimigo vai te engolir. Então não tratem os antifas como os mortadelas da CUT, porque não são. Eu tenho um vídeo antigo aqui nesse canal, só que o vídeo está uma qualidade muito ruim. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz e o som tá péssimo para ouvir. O Wesley Andrade lá no Pátria Livre vai até abordar esse assunto dos antifas. Quem eles são, o que eles estão fazendo ali. E por que é importante dar nome? Antifa. Antifa. Vocês estão vendo a cobertura aí da extrema imprensa? Eles estão falando em torcida organizada. Podemos observar, logo no início, quando aquela marcha de antifas chegam na Avenida Paulista, gritando por democracia. Isso, nossa, acho que algumas repórteres chegaram a ovular, vendo aquilo ali, ficaram muito felizes e colocaram. Eu, assim que eu cheguei, terminei a minha live aqui das imagens de Brasília, do Bolsonaro, eu coloquei ali na CNN para ver o que eles iam falar, porque o pessoal do chat estava mandando eu colocar na CNN, e vi ato pró-democracia. Eu falei, opa, ato pró-democracia, que legal. Aí quando eu fui olhar, antifas. Eu não sei se é burrice, eu acho que em parte é burrice de certa parte da imprensa, de outra é má fé mesmo, como alguns comentaristas aí querendo entender por que a PM foi para cima dos antifas. E no início, vocês podem perceber o ato pró-democracia. Quando eles começam com o confronto, eles começaram, e a própria CNN viu isso, tacaram rojão na polícia e começa o confronto, eles colocam, mas por quê? Essa violência, e começou aquela narrativa que a gente já conhece. Só que o que mais me assustou, nesse caso, foi que o próprio coronel da Polícia Militar, que pelo que eu entendi, eu não sei se ele é o coronel que comanda, então vou até dar o nome dele aqui, ou se ele só estava comandando essa operação, enfim. É o coronel
Álvaro Batista Camilo. Ele deu entrevista para a Globo News, para a CNN. Todo mundo viu o que aconteceu, né? Os caras atacaram a polícia militar e atacaram bolsonaristas, enfim. O coronel disse que o ato começou, prestem atenção, nós fomos às ruas várias vezes, mesmo impedidos pela força do Estado, e foram considerados atos antidemocráticos. A CNN hoje publicou que o sobrevoo do presidente, a manifestação em Brasília hoje, era um ato antidemocrático. Prestem atenção. E você liga meio-dia, né, numa mídia podre como essa, e você vê ato pró-democracia. Quando começa o quebra-pau e eles atacam a polícia, muda. São torcidas organizadas. Né? Perceberam isso aí, né? Quem estava acompanhando percebeu. Gente, torcida organizada é uma ova. Se a direita cair nesse papo furado de torcida organizada, vai comer poeira. Eu estive em Copacabana, vou até colocar o vídeo no final para quem não assistiu a live. Eu estive em Copacabana, tava lá, raça rubro-negra, Antifa, torcida do Flamengo. Pessoal, existe Antifa na torcida do Inter, do Flamengo, do Cruzeiro, do Corinthians. Não tem nada a ver com futebol, é ideologia política. E pegaram uma galera que já é acostumada com briga, com porrada. E botou essa galera ali para falar de democracia. É brincadeira. Ok. Quando eles viram que não dava para sustentar essa coisa do ato pró-democracia em geral, eles começam a falar de torcida organizada, manifestantes de preto. Teve isso. Não tem nome, eles não sabem quem são. O cara está com uma mega bandeira Antifa, preta e vermelha, e eles é um manifestante de preto. Preto uma pinóia. E aí o que mais me assusta é darem o início do confronto como se tivessem neonazistas apoiando o Bolsonaro. E aí eles citam, né, um confronto que houve quando os antifas invadem o lado que estão os bolsonaristas e atacam um homem que está com a bandeira, né, do Pravi Sector, né, que é o nome do partido ucraniano. O próprio Narlock lá, né, o cara do Guia Politicamente Incorreto, Manual Politicamente Correto, desmentiu essa história de neonazista. O Pravi Sector é um partido de direita na Ucrânia. Não é à toa, quando a gente fala em ucranizar, tá? O cara botou o partido do Pravi Sector lá. Esse partido já participou de manifestações pró-Israel. Quem é o neonazista que faz manifestação pró-Israel? É uma bobagem por completo. Agora, o mais me espanta foi o coronel da Polícia Militar, repetiu o nome do sujeito aqui, Álvaro Batista Camilo, dizer que o confronto, o problema começou porque tinha um neonazista apoiando o Bolsonaro. Uma mentira deslavada. Esse grupo, né, o Pravi Sector, né, que é o grupo de direita lá na Ucrânia, ele foi responsável por fazer aquela revolução em 2014, quando o presidente da Ucrânia estava querendo se aproximar da Rússia. E teve aquela história, vocês vão lembrar, quando joga o político na lata do lixo, inclusive o pessoal fala, tem que ucranizar. O Pravi Sector participou muito desse ato, e eu não conversei com o sujeito que estava com a bandeira, mas muito provavelmente ele levou essa bandeira como símbolo, né, desse tem que ucranizar, né, tem que fazer essa revolução, essa limpeza. Então é isso que aconteceu. Essa bandeira rubro-negra é a bandeira histórica que significa a terra fértil da Ucrânia, faixa negra, e o sangue que ucranianos durante séculos derramaram na luta pela nossa soberania, liberdade e independência. Mais uma vez, é bandeira histórica, é bandeira que tem nessa imagem o símbolo, o brasão ucraniano, que é tridente, que é símbolo do príncipe Vladimir, do século X, que trouxe cristianismo à Ucrânia, e significa esse tridente a Santíssima Trindade. E a gente, o que eu quero dizer, que a gente não concorda com a interpretação deliberada de alguns de representantes, inclusive da mídia brasileira, da nossa história e dos nossos símbolos históricos e
estatais. Essa tentativa de colocar os símbolos do país, os símbolos com os quais os ucranianos estão morrendo até agora, eu vou lembrar que já o 6º ano, no centro da Europa, tem um conflito que ucranianos estão defendendo a liberdade, a democracia e a nossa soberania contra a agressão russa. Agora, ok, os caras viram os antifas em confronto com a polícia, os antifas atacando pessoas em Copacabana, né, inclusive 5 contra 1 ali, 6 contra 1, não lembro, na rua Sá Ferreira, mas eles precisavam criar uma narrativa. E por que hoje é um dia tão importante? É o seguinte, prendendo inclusive uma mulher lá com bastão de beisebol, uma mulher de direita, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Trio elétrico, né, carro de som, todo mundo de verde e amarelo, senhorinhas e senhores, vão ser atacados por antifas. E aí eu pergunto à direita, estão dispostos a contra-atacar? O momento mudou, as táticas mudam. Não tratem os antifas como mortadelas, não são. São os mesmos que estão matando lojistas e tocando o terror lá nos Estados Unidos agora, nesse exato momento. Atenção, povo brasileiro. Não tratem os antifas como mortadelas. Se preparem, organizem e estudem o inimigo. Aqui foi Alan Frutuoso. Tchau, tchau. Uma manifestação patriótica aqui no Rio de Janeiro. De um lado a gente tem a esquerda, do outro lado a direita. Ah, briga, porrada! Queriam bater no senhor! Vagabundo! Antifas entrando em confronto com a polícia agora, aqui ao vivo em Copacabana. Antifas entrando em confronto com a polícia. E aí, cara? Olha lá, amigo. Olha lá. Cuidado que aí pode tacar molotov, hein? Foi agora? Agora, estão aqui provocando a direita, a bandeira antifa. Bandida ao vivo. Compartilha aí, pessoal. Confusão aqui na manifestação no Rio de Janeiro. Sai, filha da mãe comunista dos infernos! Um grupo de antifas veio fazer confronto aqui com a manifestação da direita. Acaba de entrar em confronto com policiais aqui no Rio de Janeiro e com a Guarda Municipal. A gente sabe que esse grupo costuma usar coquetel molotov, violência, pedra. Atenção, abre! Ao vivo, Rio de Janeiro agora, Avenida Atlântica, Copacabana. Polícia dispara contra antifas que estão tentando agredir a manifestação que ocorre do outro lado da calçada. Manifestação de direita, patriótica. E os antifas tentaram atacar a manifestação.